Acho que agora foi. Tava tocando Let It Be. Lá. Olá. Oi, Ah, tudo bem, querida? tudo Começa ótimo. de novo, que eu perdi um tempão só escolhendo filtro abestalhado. Tudo bem. Eu queria saber se eu estou pronunciando seu nome certo. Jane. Jane, Jane, Jane Mel. isso. Gente, a Jane, ixi, eu tô muito branca com esse filtro. Eu queria que você se apresentasse, eu vou também me apresentar um pouquinho para a gente começar a live, assim. Bom, eu sou Ah, Mel, eu sou treinadora comportamental. Eu tenho um método onde eu treino pessoas, onde eu treino as emoções das pessoas, aonde estas pessoas elas buscam um equilíbrio. Então, eu trabalho basicamente com a emoção do ser humano, com a saúde mental, mas literalmente a saúde e não a patologia. A maioria dos psicólogos trabalham muito com a patologia. No sim. caso, eu trabalho com a saúde, que é mais voltada à psicologia positiva. No caso, no sentido de Manter manutenção a atenção. de manutenção do bem-estar. Muito bom, muito interessante. Eu vi o seu Instagram e eu achei muito sensacional, assim, Obrigada. muito interessante. Inclusive, vou falar rapidamente também de mim. Eu sou um estudante de medicina, mas já estou concluindo o curso. Também sou engenheira civil e também fiz metade do curso de arquitetura. Sou mãe solo e, por algum motivo, o Instagram vem crescendo e eu acho que isso é uma boa oportunidade para a gente aproveitar esse espaço e debater coisas válidas, coisas que a gente possa enriquecer, tornar uns aos outros mais fortes a partir disso. E eu acho que você foi uma pessoa que é sensacional dentro dessa ideia. Basicamente é isso, assim, com relação à apresentação. Eu vi uma das suas lives até, que você fez, uma mais recente que você fez, e eu achei muito interessante a forma que você estava abordando. E eu achei que isso realmente queria trazer isso para o início da nossa live, que é começar do começo. Eu vi você falando como é que foi o começo da quarentena, que as pessoas achavam que era 15 dias Hum? dentro de casa, tomando cachaça, vendo live. E aí a onda das lives dos cantores aumentou mais ainda, propagou mais ainda essa cultura de tipo, estamos de férias. E tem uma outra questão que é assim, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente as coisas, né? A gente sempre acha que vai acontecer com todo mundo, menos com a gente. Até que acontece com a gente. E aí eu queria que você falasse um pouco assim dessa sua perspectiva, assim, porque eu achei muito interessante. Uhum. Bom, primeiro vamos começar pelo começo. A maioria das pessoas, quando foi noticiado que nós tínhamos um vírus, do qual esse vírus poderia ser letal para a nossa sociedade, as Sim, pessoas pensaram, isso vai acabar logo. Isso não vai sim, acontecer comigo. Isso já já vai passar. Então começou literalmente como você disse, todo mundo bebendo cachaça, curtindo as lives e achando sim, que tudo ia voltar ao normal. O ser humano, ele não está preparado para mudanças abruptas. Nós, como seres humanos, nós buscamos estabilidade. O nosso cérebro, por si só, a neurociência já explica, ele tende a economizar em tudo.
A nossa Sim. vida é assim também. A gente tende a se economizar perante tudo. Então, o que acontece? Neste momento, a gente fez o quê? Curtiu, brincou e simplesmente relevou o que era muito importante, que a mudança era permanente. Então, Sim. veio não a pandemia do Covid-19, mas sim a pandemia do medo. As Sim. pessoas, até então, não têm o hábito de se questionar sobre a morte. A maioria das pessoas dizem que vai acontecer com todo mundo, menos com eles. Todo mundo pensa na morte do vizinho, na morte daquela senhorinha idosa, mas ninguém pensa que a minha avó pode falecer, que o meu avô pode ir embora, que a minha mãe, o meu pai. E neste momento, foi aí que o bicho pegou. O bicho pegou É. para todo mundo, porque as pessoas perceberam que simplesmente os seus entes mais queridos poderiam ir embora. E começou o pânico. É. Pessoas E entraram. a minha mãe, minha mãe é psicóloga, e ela falou para mim assim, eu engordei muito na quarentena, muito. E uma coisa que ela falou para mim ficou na minha cabeça e faz todo sentido, porque como você falou, a gente quer se proteger, a gente esquece que a gente é animal, a gente tem instintos de sobrevivência. Então, até o fato de você, estando em uma pandemia, onde você está isolado, você comer mais do que o que você costumava comer, beber mais do que o que você costumava beber, é um mecanismo de defesa. É um Sim, mecanismo de você acumular ali para você ter mais para gastar, você ter mais massa para gastar, para você sobreviver por mais tempo. Até essas coisas são coisas que eu acho que a gente só vai ter. Meu Deus, eu preciso mudar esse filme, mas não tô achando um que preste, um normal. São coisas que a gente só vai ter lá na frente, vão ter estudos, a gente vai ver isso em livros de história, explicando como isso aconteceu na humanidade, né? E eu acho que isso vai ser muito mais esclarecido de uma forma mais. Mas pode continuar. Eu só quis lembrar disso porque a gente estava falando dessa questão do início, eu não queria perder essa ideia. vocês estão corretíssimas. Se nós formos tratar sobre a psicologia evolutiva, lá atrás é literalmente isso. O que os homens das cavernas faziam? Caçavam. Só que essa caça era constante? Não. Por muitas vezes eles comiam uma vez na semana e depois passavam uma semana inteira sem comer até achar ou poder caçar novamente. No caso da pandemia, é normal que você remeta isso. De forma inconsciente, você pode buscar isso mesmo. Assim, eu preciso o quê? Acumular, porque eu posso entrar num período de escassez. É. E Então, até isso se estende até e a gente acumulou não só no nosso corpo, como nos nossos armários. As sim, pessoas correram, a gente viu cenas de filmes, de gente correndo no supermercado, comprando, brigando por álcool gel, brigando por papel higiênico se acabando. A gente, acho que no Brasil, a gente até que viu menos os supermercados ficarem escassos, porque somos um país superpovoado que produz muito também, a gente exporta muito. Mas, por exemplo, o pai da minha filha, que mora na Alemanha, ele mora em Munique, que é uma das principais cidades alemãs, e ele era cotidiano, ele tipo, ia no supermercado e realmente chegava lá e não tinha as coisas, não tinha. Tinha assim, perdido, assim, aí você tinha que andar, tentar achar outro supermercado. Quando achava, o povo saía querendo estocar. E os países menores, que não tem tanta produção, sofreu muito mais. Acho que sofreram mais nesse sentido. mas Em compensação. desculpe. Não, pode falar. Mas é
por esta pandemia do medo. Por que que as pessoas começaram a estocar? Pelo medo da escassez. Que pela primeira vez na vida, eles, principalmente esta geração, nós estamos falando da minha geração, da sua geração, o que acontece? Eu não estou falando de quem já enfrentou, por exemplo, uma Segunda Guerra. Eles Sim. entenderam, aquela geração, a geração baby boom, a geração, elas já entenderam o que é escassez. Nós não. De É, para é, cá, o que é escassez? ó, tem uma pergunta aqui do Michael Azulino. Michael Azulino. Tipo, vocês acham que vai até quando isso? Olha, eu, como estudante de medicina, que já estou no final da graduação, e o que eu vejo nos meus, que eu escuto dos meus professores, de professores meus que estão dentro da UTI mesmo, que estão na linha de frente mesmo. Eu perdi dois professores queridos nessa. Todo mundo perdeu alguém, eu acho, já nessa altura do campeonato. Eu perdi dois professores muito queridos. Um era intensivista, inclusive. E assim, para ser muito sincera, é uma situação muito delicada, porque a gente não tem como prever de fato até onde vai. Porque pode ser que dure mais 2 meses, pode ser que dure até o final do ano. Porque não depende só do vírus, depende de como a sociedade vai se comportar, depende de como os, os governantes vão se comportar. Tem a questão da crise política, que não é a pauta aqui, não é a pauta aqui, mas que é uma coisa que atrapalha também, porque as pessoas perdem o foco do que era para estar sendo feito. E aí, em meio a tudo isso, não tem como prever. Por exemplo, hoje, se eu. A situação hoje em Maceió, que é passada para mim, para os meus professores, pelos meus professores diretamente, a gente está tendo aula ainda online. E eles conversam sempre com a gente. Os professores que estão ali de frente são os mesmos professores que dão as aulas. Eles falam que não tem mais nenhum tipo, não tem mais lugar para ninguém em lugar nenhum. Não tem mais quem está adoecendo, se adoecer agora ou precisa ser entubado, não está tendo, não vai ter vaga. E aí, como é que faz? Aí estão construindo na loucura, hospitais, em ginásio, e não sei o quê. Só que aí também a gente não tem os equipamentos. Então, é muito complicado para a gente dizer, nós vamos, até o fato da própria pandemia precisar. Eu vi uma coisa no seu Instagram que você fala assim, que realmente, assim como a pandemia pode matar, foi algo desse tipo, assim como a pandemia pode matar, a falta de a gente sem ter o que comer, se a gente parar de trabalhar, se a economia parar, isso também mata. Sim. Né? Eu tive a oportunidade de já morar em quase todas as regiões do Brasil. E na época de 2000, eu estive na Amazônia. Na verdade, eu estive na Amazônia por 5 anos. E na época eu fazia medicina e nós trabalhávamos muito com a dengue, que na época ainda nem existia a Zika. E a dengue era combatida quase como um Covid-19. Ainda era muito precário, pouco se sabia. Mas foi dentro da Amazônia que foi desenvolvido, né, medicação e que foi conseguido combater, no caso, inclusive auxiliar por questões medicamentosas. E eu tive também a oportunidade de estar na fronteira quando aconteceu a transição de governo na Venezuela. Então, Nossa, não sabia. você ter um vírus, você morrer de uma doença, é muito triste você perder um ente querido. É muito triste, nós temos milhões de pessoas já mortas e isso realmente é muito trágico.
Mas você vê alguém morrer por inanição, por falta de ter o que comer, você ter olhar para o seu filho, para os seus pais e dizer eu não tenho nada para lhe dar, é muito cruel. É muito Sim. cruel. E as pessoas não têm noção, porque graças a Deus, nós brasileiros, somos uma nação rica. Por que eu falo rica? Porque até mesmo aquele pobre que eu falo miserável, ele bem ou mal, ele tem lá 1 quilo de farinha, um arroz, ele não morre de fome. O pobre no Brasil não morre de fome, diferente de outras nações. Diferente de outras nações. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho a gente muito pobre. Sim, Eu também, eu não achava, eu achava que o Brasil era um país, quando assim, né? A gente aprende que a gente é um país de terceiro mundo. Falam somos. pra gente, olha, vocês são um país de terceiro mundo. Só que eu acho que eu tinha essa mentalidade de pensar, a gente não é de terceiro mundo. Terceiro mundo é Índia, é esse povo que tá lá na África, sem ter o que comer, morrendo. A gente não é de terceiro mundo. Quando eu fui, passei aí bastante para a Europa Uhum. e conhecer realmente a Europa, a cultura, mas não só a cultura, conhecer como é que funciona o sistema. Realmente, 5 anos, durante 5 anos, eu vi que realmente é uma coisa, nós somos muito pobres, muito pobres. Mas não é Só que a gente tem pontos positivos. A isso. gente tem um SUS que outros países não têm, o que já é uma coisa que ajuda muito. O SUS não funciona 100% de jeito nenhum, mas já ajuda pra caramba. Porque em outros países tem gente que se decepar o dedo, eles ficam segurando, tentando botar com band-aid para não ir para o hospital. Porque se for para o hospital, tem uma dívida de milhares de euros ou de dólares e que eles não vão ter condições de pagar. E então, assim, a gente tem o SUS, a gente tem alguns programas que ainda estão em vigor, espero que eles continuem e melhorem, mas eu acho que a gente é um país pobre. E eu acho que o pior de tudo, a gente é pobre, a gente não era pobre em empatia. Nós somos conhecidos no mundo inteiro, no mundo todo, como sermos pessoas de bom, pessoas empáticas, pessoas legais, pessoas carismáticas, pessoas que são afáveis, pessoas que gostam de outras pessoas. Eu, quando eu tô lá fora, que eu falo que eu sou brasileira, todo mundo, "Ah, meu Deus, você é brasileira! Nossa, ali eu tive um amigo brasileiro, ele é o melhor amigo que eu já tive, não sei o quê." As pessoas se encantam só em você falar que é brasileira. Só que a gente, infelizmente, está ficando pobre na coisa que a gente tinha mais poder, que a gente era mais feliz, que era a empatia do brasileiro. Ela está se perdendo. E até porque Mas, o egoísmo está minando a empatia. sim, o egoísmo está minando a empatia. Exatamente. Mas, assim, vamos tentar focar em outras coisas. É porque não tem também como não falar Não tem como a gente falar do corona, do Covid, da situação, sem a gente acabar falando desse De tipo de assunto. economia e também um pouco de políticas públicas. Mas quando eu me referi ao país, no sentido que o pobre não morre de fome, eu não estou dizendo em nenhum momento que o Brasil não é um país pobre. Pelo Sim, contrário, o Brasil é extremamente pobre. Mas ele é diferente, por exemplo, de algumas regiões da África, é diferente, por exemplo, da Guiana Francesa, é diferente do Haiti, né? Bem diferente. Então, nós estamos não falando tem guerra civil. Angola, né? Então, nós estamos falando assim que lá a fome é muito mais grave do que aqui. Mas Sim, voltando um pouquinho ao coronavírus, e dentro disso eu gostaria também de salientar o que você disse, assim, o brasileiro, ele é muito empático. O brasileiro, ele é generoso, ele tem um coração bom, é o que as pessoas dizem. Coração bom. A é, questão é que a maioria dos brasileiros estão confundindo.
estão confundindo um pouco esse tipo de empatia. É importante que você olhe para dentro de si, sim. É importante que você se coloque em primeiro lugar, sim, mas sem pisar no outro. Porque a maioria de nós estamos esquecendo que é importante, sim, olhar para dentro de nós, nos colocarmos como prioridade, mas sem pisar no outro, sem precisar tirar do outro. E hoje em dia, infelizmente, dentro dessa sociedade, está um pouco confuso este patamar. Vou dar um exemplo bem claro. Eu tive Covid, acho que foi por isso que você entrou em contato comigo, porque eu escrevi um texto sobre como foi, né? Foi. Também é uma coisa que, uma das razões também que eu te convidei é porque você, além de ter tido Covid, você é a pessoa que você é, né? E tem essa propriedade de fala. Ficar doente do Covid foi literalmente me presenciar o que eu achava que estava muito distante. Só que, ao mesmo tempo, como eu trabalho com isso, eu trabalho com pessoas, eu amo o ser humano, eu amo o comportamento humano, então, para mim, tudo é apaixonante. E naquele momento que eu estava no hospital, ao mesmo tempo que eu fazia uma autoanálise, eu também analisava a equipe. Porque se não fossem aqueles profissionais, se não fossem aqueles médicos, o que seria da maioria da população que fica doente? Porque naquele momento, eles não têm apoio psicológico, eles são literalmente armas de guerra, incansáveis, frente ao Covid. Sim. E quando Só você. que não são cansadas, são cansadas. Naquele momento, sim, cansam, só que a maioria das pessoas não percebem isso. A maioria das pessoas não percebem que o profissional da saúde, ele está lá, mas que ele não deixa de ser humano. Que ele não deixa de ter sentimentos, que ele não deixa de ter sua família, que ele não deixa de ter seus filhos, que por muitos profissionais deixaram seus filhos e ficaram muito tempo sem poder tocá-los ou vê-los. Você, como mãe, você sabe, imagina ver, né? Você não poder tocar no seu filho, não ver seu filho. E Eu, eles. na verdade, eu tô prestes a essa realidade, porque no mês que vem, no começo do mês que vem, a gente tá em junho, né? Isso, junho. Junho, pronto, na verdade, 3 de agosto, né? Eu vou ter que voltar pro hospital. E daí eu tô com medo, porque eu tenho minha filha, eu tenho pais com 60 anos, que eu moro com eles. E aí eu tô assim, me vendo assim, no que eu faço? Se eu tô, na verdade, lá no hospital, geralmente tem quartos, que aí são quartos de descanso para os estudantes, que são com beliches. Então, provavelmente já devem estar ocupados. E tem alguns hotéis, pelo menos é o que falaram, mas eu não vi nenhum hotel, nenhum hostel, nenhuma pousada, nada. Eu só ouvi falar isso. Que se disponibilizaram para aceitar profissionais que estão na linha de frente. Mas eu também não sei. Então, assim, eu não sei o que é que eu faço. Porque eu não queria voltar para casa. O meu problema não é ir para a linha de frente, porque realmente a gente estuda para isso, a gente estuda para isso, entendeu? E a gente ama fazer o que a gente ama. Eu também não posso falar pelos outros, né? Mas eu acredito que a maioria tem esse sentimento. A gente realmente ama o que a gente faz, senão a gente não faria. E a gente estuda para isso mesmo. Só que o problema não é a gente, o problema é os nossos familiares, é os nossos filhos. No meu caso, tenho filho, como é que eu faço com a bebê? Eu não quero passar Covid para minha bebê. Mas Sim. ao mesmo tempo, não posso parar a faculdade, porque minha faculdade ela é particular. E aí, mas eu tenho ajuda do governo, então eu não posso parar a faculdade. Então é muito complicado.
É, Muito. tem que se abster, infelizmente, da companhia da sua filha. O problema é como me abster. Aonde? Para onde eu vou? É Entendeu? Para buscar, onde eu vou? talvez, de fato, talvez esses hotéis estejam funcionando, é tentar mais informação, porque eu vi que realmente, eu cheguei a ver também noticiar isso, e eu achei isso muito, muito bárbaro. Realmente, eu achei isso de uma magnitude incrível, ainda mais eles, os hotéis que estão sendo os mais prejudicados economicamente. Poder proporcionar isso a esses profissionais vale muito a pena. Porque, como eu disse, eu estava lá naquele momento, automaticamente foi no início, lá atrás, então, quando eu cheguei no hospital, suspeita, já tinha a alazinha, a ala do Covid, então as pessoas já colocam uma máscara e dizem, oh, ninguém te toca, você não pode chegar em canto nenhum, para. E daí você se depara. Deitada. Não pode se mexer? Você não Tem, pode se levantar? não, pode, mas não, eu me refiro a você não poder estar próximo aos seus, porque você tem que ficar isolado. Sim. E naquele momento, existe uma coisa que o ser humano também não está habituado, a ser vulnerável. A nossa sociedade impõe que sejamos sempre fortes. E você estar vulnerável não é fácil. Nós não aprendemos a ser vulneráveis. E deixar ser ajudado. Porque naquele momento, todo o meu conhecimento, tudo que eu sei na vida, as minhas 4, 5 pós-graduações de nada valiam. O que era importante era o quê? Aquela equipe médica. E eu tinha que, naquele momento, abrir mão do controle e dizer, agora eu deixo com vocês. E o quanto o ser humano está apto a abrir mão do controle? A maioria de nós não sabe. A maioria de nós não conhece o que é ser vulnerável. Inclusive, a vulnerabilidade, o medo da vulnerabilidade, ele é o cerne da maioria dos distúrbios de ansiedade, de ataque de pânico. É justamente o medo da falta de controle, que você perca o controle. O distúrbio que você tem medo de sair de casa, tem uma série de distúrbios, não é só ansiedade e ataque de pânico e depressão, porque são os três que as pessoas mais falam, que Sim, as que pessoas mais conhecem. é ansiedade, depressão. Mas tem vários outros, assim, e se você for parar para analisar, a maior parte deles, o cerne deles está justamente no medo da falta do controle, de perder o controle. Falta de controle e o medo de se expor. O medo de se tornar vulnerável. Nós temos uma grande escritora, inclusive agora eu não lembro se ela é de Harvard ou se é de Ohio. Brené Brown. Brené Brown, o nome dela. Ela, inclusive, ela tem um livro, O Poder da Vulnerabilidade. Né? Ela defendeu isso como tese. Agora eu não me lembro mais se foi tese de mestrado ou doutorado. E aonde ela coloca, literalmente, esse estudo em voga. O poder, o quanto é importante você aprender a ser vulnerável para evitar justamente determinadas patologias. E é isso que o Covid nos traz. Se você for analisar, é exatamente isso que esta pandemia está nos trazendo. O quanto conseguimos ser vulneráveis e o quanto conseguimos ser resilientes. Sim. Porque quanto mais eu aprender que eu posso sim ser vulnerável, dentro dessa vulnerabilidade, descobrir que há força. Porque sim, porque dentro da vulnerabilidade há força. Você poder adaptar-se ao que é e ao novo vai fazer toda a diferença na sua vida. A questão é que a maioria das pessoas está muito agarrado ao que pensa que é o correto.
E veja bem, estou falando bem claro, ao que pensa ser correto, porque muitas vezes não é. Então, neste momento, as pessoas o quê? Ficam ali, ó, tolhidas, presas, agarradas naquela mentalidade tosca, pequena. É só isso que eu quero, é só isso que eu acho, é só isso que eu certo. E acabam não vendo o mundo de possibilidade que está à sua frente. E nesse momento é importante que as pessoas aprendam a olhar para novas oportunidades, para novos meios que estão surgindo. Como, por exemplo, veja bem, como diz você, o Instagram está aí, você está cada vez com mais notoriedade, está crescendo. O que era a internet na década de 70, 80? Né? Nem tinha, era MS-DOS. Então, assim, isso é o poder da adaptação. Logicamente, teve um prazo, teve um tempo e teve um processo. O que o Covid está nos trazendo é apenas a aceleração disso. Mas também não deixa de ser um processo. Eu acho assim, eu tô vendo muita gente com uma coisa que o meu professor de psiquiatria, por exemplo, está até escrevendo sobre, junto com outros profissionais e até outros estados também, é, esse pânico coletivo. É um pânico coletivo que o Covid trouxe, né? Uhum. Infelizmente, ele trouxe, porque a gente só fica vendo as notícias e as notícias são cada vez piores. São cada vez crescentes, maiores, e não, a gente não vê a coisa dando para trás. A gente só vê a coisa indo para frente. Tipo, na minha opinião, na verdade não é nem opinião, é um fato. Mesmo que, por exemplo, aqui em Maceió, você é daqui de Maceió? Eu sou catarinense. Ah, você é catarinense. Aqui na minha cidade, mesmo que abram, estão falando que vão abrir no dia 22, aliás, ia ser no dia 22, aí estão dizendo que vai abrir no dia 30. É sempre aquela coisa, né? Postergando, postergando, postergando. Mas vamos dizer que eles realmente abram no dia 30, por exemplo, agora, as coisas. Eles não vão abrir porque o Covid foi contornado, foi controlado, deu para trás e a gente está conseguindo e agora a gente pode abrir. Que foi o que aconteceu com o pessoal na Europa, por exemplo, que eles contornaram, o número caiu significativamente, realmente ficou uma coisa controlável, e aí sim eles abriram. Não, vai ser aberto porque a economia precisa andar. Porque a gente está vendo muita gente perdendo seus negócios, perdendo seus bens, perdendo tudo que tem. Porque já passou muito tempo sem andar. Mas não vai abrir porque o Covid foi melhor. Mas para vocês verem assim a diferença, por exemplo, daqui para a Alemanha, eu comparo muito com lá porque é onde eu tenho contato. Na Alemanha, hoje, se uma pessoa aparecer com Covid, essa pessoa, toda vez que você vai, tá tudo aberto lá agora. Mas se qualquer lugar que você for, vamos dizer que você for no restaurante, você tem que colocar, fazer um cadastro, e esse cadastro vai dizer o horário que você entrou e o horário que você saiu daquele restaurante. Isso é em qualquer coisa. Supermercado, farmácia, qualquer coisa. Se uma pessoa aparecer com Covid, eles conseguem puxar os dados de todo mundo que esteve presente nos mesmos ambientes que aquela pessoa. E Rastrear. aí, pois é, e aí se você estiver no mesmo lugar que a pessoa com Covid estava, aí eles vão atrás de você e dizem, ó, vão testar, fazem o teste e tal. Se for o caso, já isola, trata,
faz teste na sua família. E assim, então, assim, o negócio lá tá realmente controlado. E por isso que tá tudo aberto lá. Não é porque, não é como aqui. Aqui vai abrir porque é pressão. É, Aqui vai nem, abrir na pressão. verdade, eu, no início, antes mesmo de eu mesmo contrair o Covid, eu falei algo na internet, eu joguei, disse, gente, todo mundo precisa conviver com o vírus. E eu me lembro muito bem que entrou uma moça no direct e falou assim: você deve ser muito retardada para falar um tipo de coisa dessa. Foi esse o termo que ela utilizou. Aí eu peguei, gastei meu tempo e respondi a ela, disse assim, retardada, disse assim, vem cá, retardo seria eu acreditar que eu estou no conto de fadas do Lobo Mau e os Três Porquinhos, aonde eu, trancada dentro de casa, o Covid vai assoprar, 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 e eu vou, e ele simplesmente vai se cansar e vai se extinguir do universo. E não é isso que vai acontecer. Ele está aqui, ele vai continuar. Muitas das pessoas que contraíram, que é o meu caso, já estou imunizada, pelo menos até agora é o que a gente sabe, né? Não é uma coisa provável, né? Ainda não, a gente não tem uma tese, não tem certeza absoluta. Então, não, cientificamente não está provado, mas Mas supostamente ao mesmo tempo a gente não está vendo pessoas que já tiveram o Covid terem uma recidiva. Sim, não é uma coisa que está acontecendo no tanto. Então, é de doenças secundárias, no caso de pneumonia, outras coisas a mais, mas não o Covid. Então, o que acontece? A maioria dessas pessoas, elas vão adquirindo imunidade. E a tendência é que com o surgimento da vacina, todos sejam imunizados. Infelizmente, nós no Brasil, a nossa máquina de saúde pública, que no caso é o SUS, ou os hospitais, estão sucateados. E precisamos conter isso justamente para quê? No caso de um familiar seu, no caso de um familiar meu, se precisar de uma UTI, precisar de um respirador, que tenha disponibilidade. Porque se todo mundo ficar doente junto, não tem como todos serem tratados ao mesmo tempo. Mas o vírus não vai embora. É ler do engano. Nós precisamos nos adequar, nos adaptarmos a este convívio que sim, vai ser necessário. Vai ser importante que a gente se adapte a isso. A fazer uso de luvas, a fazer uso de máscaras, a lavar as mãos, a cuidar mais da higiene e do bem-estar. Daí, se você for analisar antigamente, como eu sou sulista, lá no sul a gente tem, e no Japão também tem isso. Nós temos o hábito, principalmente assim, quando eu vinha da nona, do nono, lá atrás, dos antepassados, eles não permitiam que a gente entrasse com calçados dentro de casa. Por quê? Trazia germes, contaminava. na China tem essa. Japão e na China tem essa coisa também. Uhum. E os antigos mesmo, a minha nona que veio da Itália, da Alemanha também, porque né, os meus ascendentes são alemães e italianos, eles vieram de lá e eles trouxeram isso. Você não poderia entrar, você não podia entrar. Inclusive, como eles eram da época mesmo de colonização, eu me lembro que minha avó relatava o seguinte, que tinha a roupa de dentro de casa e a roupa de fora de casa. Inclusive a própria roupa. Existe isso até hoje, assim, com relação ao sapato. Eu nunca fui na casa de ninguém na Europa que entrava com sapato. Uhum. Nunca. Desde uma pessoa assim, mais simples, até uma pessoa assim, que tinha uma casa mais, uma mansão. Eu nunca fui na casa de ninguém que entrava. Todo mundo tira o sapato e deixa na. Já tem o lugar de colocar os sapatos e tal. E a mesma coisa com os casacos e esse tipo de coisa. E a nossa live hoje, para quem não sabe, a gente colocou esse tema positivismo na quarentena. E eu queria muito chamar, eu, sinceramente, essa bola é sua, porque eu não estou positiva. Mas Eu tô.
Aí, Eu sou uma pessoa muito realista, sou capricorniana, então sou super pé no chão. E, e detalhista, aí, oi? detalhista ao extremo. Detalhista e assim, eu sou daquela que só acredito quando eu vejo aquela coisa acontecendo e eu não consigo ver isso Mas acontecendo. quando eu convido vocês para o positivismo, eu não estou convidando vocês a entrar num mundo de Poliana, né? Entrar num mundo que vale a pena você ser positiva e otimista, mesmo nas adversidades. É isso que a psicologia positiva nos traz. Daniel Goleman, Mihaly Csikszentmihalyi, como é que é o nome do outro autor? Esqueci agora o nome do outro autor. Eles sempre trouxeram o quê? Que o positivismo ele deve vir, sim, inclusive nos momentos aonde você mais precisa de adaptação. Sim. Então, e como eu posso ter esse positivismo? Primeiro, como eu falei, a primeira coisa, eu vou colocar aqui pelo menos 3 pontos. O primeiro ponto, como eu disse, é você se abrir para novas oportunidades. É se abrir para novos meios. Porque parar com aquele pensamento rígido. Hoje, por exemplo, antigamente só poderia ter aulas presenciais. Hoje já temos aulas online. O mundo está evoluindo. Como eu disse, o Covid ele trouxe uma rapidez maior, uma aceleração dentro dessa evolução. Mas essa evolução já estava acontecendo. Então, abra seus olhos. Abra seus olhos. Outra, não adianta você ficar pensando, vendo mídia, por exemplo, vendo mídia e pontos negativos o tempo todo. Apaga, por favor, um pouco a sua TV. Tira um pouco, sai do foco. Ah, eu não assisto. Tenta, mas Muito, não. Eu assisto então, só. que realmente ficam focando lá na internet ou mesmo na TV. Então, assim, não importa. Sai um pouco desse vínculo, sai um pouco deste foco doença. A doença existe, sim, deve ser tratada, deve ser combatida. É um vírus que deve ser combatido, sim. Precisamos nos adaptar, sim, mas tira o foco um pouco. Outra, volta a ter a tua disciplina. Porque antes da pandemia, nós tínhamos disciplina. Nós tínhamos uma rotina de vida. E essa rotina de vida, ela precisa voltar. De maneira adaptada, sim, mas voltar. E voltar com disciplina. Por quê? Se eu fazia esporte, volta a fazer esporte em casa. Se você acordava todo dia às 4 da manhã, volta, acorda às 4 horas da manhã. Por que você precisa acordar às 10 agora? Outra, também tem aqui uma coisa que eu achei extremamente fantasioso e que eu gostaria, inclusive, de colocar aqui, que é importante justamente para ser positivo. Existe uma coisa agora que a maioria dos coaches falam, né? Vamos sair da zona de conforto, vamos sair da zona de conforto, precisa ser produtivo. Mas quem disse que a zona de conforto talvez não seja o seu ponto-chave, o seu ponto certo? Todo mundo quer ser produtivo o tempo todo. Isso tá demais. Tudo que é em excesso faz mal. As pessoas não conseguem compreender isso. Você não precisa ser produtivo o tempo todo, você não precisa fazer milhões de cursos, a não ser que você queira e tenha disponibilidade para isso. O ócio, ele é fundamental. Ele é salutar. Se você não se permite... Eu fui, desculpa te interromper, eu sou uma prova disso, porque, por exemplo, eu, na minha vida, eu sempre quis medicina, mas aí, quando eu era, tipo, eu entrei na faculdade com 16 anos, na UFAL, eu achava que eu não ia passar. Na minha época, era PSS, era um negócio que você tinha que escolher primeiro curso. Não era como hoje em dia que você faz Enem e aí com a nota você vai colocar. Eu era tão insegura, aquela adolescente insegura, tão insegura, que eu achava que eu não ia passar de jeito nenhum em medicina, mesmo sendo super L. Resultado, coloquei arquitetura. Eu pintava, desenhava e tal. Saiu a nota, dava para ter entrado em medicina na UFAL. Aí já tinha passado, fiquei em arquitetura.
deu metade de arquitetura, quando estava na metade do curso de arquitetura, 2 anos e meio, eu já estava. Não é o que eu quero, não é isso que eu quero para minha vida. Vou para engenharia, que eu gostava de engenharia, e, tipo, para mim, engenharia era, tipo assim, uma coisa tipo, mais difícil, então era mais desafiadora. Sou capricorniana, minha gente. Não estou dizendo que um curso é melhor do que o outro, de forma alguma, nem quem não tem curso, nem quem não tem curso. Então, assim, a minha perspectiva de uma pessoa capricorniana, nerd, que gosta de estudar. Aí eu fui para engenharia. Me dei super bem na engenharia. Comecei a estagiar desde o primeiro período. Passei em todos os. Entrei na Aldebrecht, que não era essa putaria que é hoje em dia, desculpa o palavrão. Mas, assim, me dei muito bem na engenharia, muito bem. Até hoje eu recebo ligação com proposta de trabalho, de coisa. Mas é, comecei a namorar um menino no final do curso, assim, quando eu estava no final de engenharia. Eu comecei a namorar um menino que fazia medicina. A gente ficou noivo até. Ele se formou, começou a trabalhar no SAMU. E aí, o nome dele é brincadeira, vou dizer, não, vai que ele tá olhando. Mas ele mandava foto das coisas do SAMU e tal, dos casos que ele pegava, foto cheia, a mão cheia de bala que ele tirou, tipo umas coisas nojentas também, com verme que ele tirava, tipo umas coisas doidas. E eu, tipo, meu Deus, isso é muito massa, por que que eu não fiz medicina? Quer saber? Tipo, foi tipo uma epifania que eu tive. Eu tava na obra, tipo, no último semestre de engenharia, eu tava na obra, tive a epifania assim, quer saber? Eu vou fazer. Comecei a estudar. Eu estudava na obra, minha gente, sentada no meio. Eu subia nas torres, sentava no meio dos lixos de obra. No apartamento, calor da bexiga, que eu sabia que ninguém ia entrar lá. Que eu já sabia lá, aí eu ia lá nos apartamentos que eu sabia que ninguém ia entrar. Sentava no meio do gesso, do entulho, e começava a estudar. Passei em 6 federais pela minha nota. E dava para eu ter passado, inclusive, na minha federal, daqui também na minha cidade. Só que eu já estava tão cansada que eu disse, se eu for passar, demora 2 horas daqui para federal, da minha casa para federal. Aí eu disse, se eu for para UFAL de novo, eu vou desistir. Aí eu fui para uma particular, que é do lado da minha casa, e consegui o FIES. Aí eu fiquei lá. Mas assim, por que que eu contei essa história? Porque eu esqueci porque eu contei. Mas é que, tipo assim, a gente sempre busca, a gente sempre quer estar sendo produtivo, você estava falando isso. Eu estava falando E da eu atividade e a importância do ócio. Isso. Eu fui uma pessoa que eu não me dei por exemplo, pela minha idade, eu já trabalhei, minha gente, o que era para eu ter trabalhado o dobro da minha idade, porque eu nunca me dei a oportunidade de ficar ociosa. Eu sempre fui uma pessoa que tinha que estar o tempo inteiro produzindo, 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 produzindo. Chegou uma época na minha faculdade de medicina que eu tive problema, porque tive depressão. Porque eu estava exausta, eu estava muito cansada. Já tinha mais de uma década que eu estava estudando que nem uma louca. E fazendo, estagiando, e fazendo trabalho acadêmico, e publicação. Então, assim, realmente, eu contei essa história e perdi esse tempo todo, mas, assim, eu acho que eu sou uma prova viva de uma pessoa que sempre tinha que estar fazendo alguma coisa e tive um problema por causa disso. Graças a Deus eu tratei e superei. E, tipo, hoje em dia eu tento equilibrar. Tipo, quando eu vejo que eu tô fazendo demais, porque além disso eu sou mãe solo, aí eu digo, opa, peraí, vou tirar esse tempo aqui pra mim.
Sim, é. Porque senão a pessoa dá uma pirada. Dá uma pirada mesmo. Nós temos aqui na medicina, né? A medicina fala muito do burnout. O que que é o burnout? É literalmente esse excesso de trabalho. É excesso de você ser muito produtivo o tempo todo e não ter tempo para você cuidar de você, até que chega o ponto que você fica doente, mal. Foi possível. Então, Eu é tive. importante que você aprenda a acalmar um pouco a sua mente. E eu costumo dizer, os meus clientes sabem que a atividade física é fundamental. E por que que eu falo que a atividade física é fundamental? Não estou falando aqui porque eu não estou aliada a nenhum personal trainer, não, mas literalmente a neurociência nos explica. Ocitocina, endorfina, noradrenalina, eles são moduladores de emoção, porque emoção é químico e as pessoas acham que emoção é só um sentimento. E não é assim, é química cerebral. E é importante que você produza isso de forma mais natural possível. E qual é o único jeito de você produzir? Através da atividade física. Então, pratique atividade física, mesmo nessa quarentena. É importante, porque isso ajuda você a regular as suas emoções. Então, para que você seja mais positivo. Então, isso também é uma técnica que alia. Eu trabalho muito isso com os meus clientes. E também outra coisa, aprender a meditar. E meditação não é aquele zen, fazer um não. É silenciar de fato a sua mente. Principalmente É. para capricornianos, que está ali o tempo todo exigindo-se 100% o tempo todo. É silenciar a sua mente. Aprender a silenciar sua mente. Para E que, tem, eu acho que assim, e tem uma válvula de escape também. sim, Assim, acho que todo mundo precisa ter uma válvula de escape. E, gente, eu não tô falando de bebida. é. Porque todo mundo, Não, principalmente aqui no tá. Nordeste, acha que válvula de escape é cachaça. Válvula de escape é tomar tosse, porque Na não, verdade, minha filha. né? Você sabe que Não é, válvula de escape não é bebida. É, válvula de escape que eu falo, pode ser qualquer coisa, pode ser leitura, pode ser um esporte, pode ser qualquer coisa, mas, por exemplo, o meu lugar de encontro de válvula de escape é o humor. Eu sou uma pessoa que eu posso sentar e falar sobre coisas super sérias, passar o dia inteiro tendo aula. Mas também sou uma pessoa que eu posso sentar com um amigo meu e tirar onda até a gente se mijar de rir. Eu sou uma pessoa minha válvula de escape é o humor. Não sim. necessariamente, tanto eu produzir quanto eu ver coisas engraçadas. Ó, a Virgínia falou que é um amor de pessoa. Um beijo, Vi. Cá, passei por algo parecido. Eu estava trabalhando excessivamente, me Uhum. cobrava demais. Acabei tendo problemas de síndrome do pânico e depressão. Pois é, Vi. É Foi o que eu tive. justamente, né? Entrando dentro da patologia por não conseguir permitir-se a dar um tempo. Permitir-se ao quê? Ao equilíbrio, ao ócio, porque o ócio também é fundamental. Você não precisa ser o tempo todo produtivo. Você precisa de descanso, você precisa de paz mental, inclusive para produzir. É, é verdade. Até para a gente ter criatividade também, né? Exato. Então, existe o ócio criativo. É. Uma coisa que eu acho que que pode, assim, tá causando depressão em algumas pessoas, eu não sei. Isso é uma coisa que eu sinto. É justamente esse tempo todo sem a gente ter o toque do outro, sem a gente abraçar os nossos amigos, sem a gente sentir os nossos amigos rir junto. Porque, assim, pra mim, minha gente, eu vou falar uma coisa que vão me criticar até umas horas, mas eu vou falar. Sinceramente, pra mim, nossa, tô até com medo de falar. Ligar a televisão, colocar Marília Mendonça, encher o copo de cerveja, pegar o telefone aqui e fazer uhul.
tô me divertindo horrores. Gente, isso é um paliativo. Você pode até pode, é legal, é legal. Eu também já fiz isso, das coleguinhas, usei e tal. Eu assisti, achei legal, achei bacana. Mas para mim, isso é um paliativo. O que a gente precisa é a amizade de verdade. A gente ver nossos amigos, a gente abraçar, a gente gargalhar junto. Se você gosta de beber, beber junto. Aí você fala, mas tô com não sei quem, mas tô com minha namorada. Aí quem tem namorado agora tá por cima, né? Da carne seca, porque tem namorado, tem marido. E é mais fácil do que para quem tá solteiro. E quem disser que não é mais fácil, tá mentindo, minha gente. Não, é mais fácil sim para eles. Pelo menos pelo que eu tô vendo, porque pelo menos ele tem uma pessoa. É como a Carol tá dizendo, a gente precisa do toque, a gente precisa da companhia. Eu Então, tenho para explicar para vocês, existem formas de linguagens de amor. E pelo que eu estou entendendo, tanto a Ana Carolina quanto aqui você, Camila, vocês têm necessidade de toque. E o toque, ele é uma forma de demonstração de amor. olha o que a Virginia falou. Minha válvula de escape foi a faculdade. Era o lugar onde eu esquecia dos problemas. É. Pois é, também. E por que É ela... muito Mas daí só deixa eu deixar bem claro. Por que você via isso como uma válvula de escape? Porque isso era prazeroso para você. Você não colocou em nenhum momento como uma imposição ou cobrança. Então, por isso, naquele momento, aquela faculdade era prazerosa e isso lhe ajudou muito. Agora, no momento que o estudo se torna uma cobrança, uma pressão, então ele já acaba interferindo também no bem-estar emocional. É. A gente está vivendo de paliativos para nossa. Qual é a palavra correta, meu Deus? Para nossa simbiose. Não sei se está certo. De fato, estamos precisando é interagir socialmente, mas de forma efetiva e não demonstrativa. Por que que eu falo demonstrativa? Como diz você, colocar o celular ali, né? Encher o copo, colocar a Marília Mendonça, fingir ser o que não é, não traz nenhum benefício. E fazem muito também porque o outro está fazendo. Aí, porque todos os amigos estão fazendo, você também tem que fazer para mostrar que você é feliz. Cara, eu não faço isso. Felicidade. Tipo, eu não bebo. Eu bebo rarissimamente, mas, tipo, tá passando alguma live, tem que ser de um cantor muito top, assim, para eu assistir, mas beleza, eu até assisto. Mas o que acontece muito na minha rotina é tipo assim, chega sexta-feira, todo mundo postando a mesma foto da mesma live, de formas diferentes, mas é a mesma coisa. É sempre alguma bebida, só muda qual é a bebida e a pessoa ali sozinha mostrando a televisão. Eu mando eu assistindo Galinha Pintadinha com a minha filha. Ou então, sabe, tipo, vendo um filme de ficção científica, algum filme bem nerd que eu gosto, no escuro, comendo donuts, e, tipo, tô cagando se todo mundo tá fazendo. E eu queria que todo mundo pudesse ser mais assim, minha gente, porque eu acho que isso é ser autêntico. Exato. Tipo, claro que você pode realmente estar no seu cerne, você aprender essa palavra hoje, não sei de onde saiu, cerne tá no seu cerne de gostar de beber e ver live, tipo, se é uma coisa que é realmente autêntica sua, que legal, que ótimo. Mas se não é, se você tá fazendo só porque tá todo mundo fazendo, você tá para quê? Seja autêntico, faça coisas que você realmente se sente bem. Ah, a gente tem 27 segundos. Originalidade, esta é a palavra. E se você não tem capacidade, se você não consegue fazer isso, é porque você precisa de ajuda. E eu super valorizo o que você acabou de dizer. Eu concordo plenamente em gênero, número e grau. Antes que acabe logo, porque é importante. Temos 7 segundos. Não enche barriga, mas Muito obrigada.